Nós estamos desejando um excelente dia a todos. Estamos montando aqui, preparando uma edição aqui especial da nossa programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, mensagem bíblica. A gente está disponibilizando hoje uma devocional da família, um estudo completo, bastante edificador, que vai trazer renovo para a sua vida, vai trazer edificação na amplitude da sua família. O tema principal, que fala sobre o amor de Jesus, vai transformar o meu casamento. É um estudo maravilhoso, um estudo bastante edificante, que vai renovar e transformar famílias. E estamos convidando todos vocês, amigos e internautas, para ficarmos juntos, para participar desse estudo, estudar junto conosco. E a graça e a paz a todos os nossos amigos. Fique conosco e vamos acompanhar a sequência dessa devocional. E o que é uma devocional? Devocional é um momento diário dedicado a Deus, no qual a pessoa busca fortalecer seu relacionamento através da leitura da Bíblia, leitura da Palavra de Deus, da oração, reflexão espiritual. É uma prática comum entre os cristãos e pode ser feita individualmente ou em grupo. Quais os objetivos dessa devocional? O objetivo da devocional é crescer a pessoa espiritualmente, ter intimidade com Deus, buscar a direção certa para o seu dia a dia, ser fortalecido espiritualmente todos os momentos da nossa vida. E a gente vai iniciar o nosso estudo. Lá no final a gente faz aquela oração de agradecimento pelo conteúdo disponibilizado. E o nosso estudo, ele fala assim: o amor de Cristo, o amor de Jesus vai transformar o meu casamento. Quantas milhares de pessoas nos dias atuais, antes da gente começar, só essa reflexão, quantas milhares de famílias hoje, eu falo assim, esposo, marido, que não tiveram suas famílias totalmente restauradas por causa de uma ação de fé, por causa de uma tomada de decisão de fé, uma tomada de decisão inteligente, aonde você entregou nas mãos de Cristo Jesus toda a resolução referente ao seu casamento, sua família, formação, criação dos filhos. Quantos milhares de pessoas hoje não têm sua família totalmente restaurada por causa da ação da fé na sua vida, ação do poder da fé na sua família? O nosso estudo, ele fala assim: o amor de Cristo é incondicional, sacrificial e transformador. Quando o casal convida Jesus Cristo para ser o centro do relacionamento, o amor de Jesus transforma corações, cura feridas, restaura a confiança e ensina a perdoar. Aí diz assim: o casamento não é apenas uma união emocional ou física, mas é um cumprimento espiritual que reflete o amor de Jesus Cristo pela nossa igreja. Só o amor de Cristo tem o poder de quebrar círculos de dor e reconstruir o que parece perdido, o que parece impossível de ser transformado. A fé e o amor vêm de Deus. Se olharmos quando estamos plantando uma pequena planta,
vamos perceber que é comparado à fé de uma pessoa. Aí continuando, diz assim: a fé de uma pessoa é uma coisa mais importante que Deus deixou para nós seres humanos. É uma das coisas mais importantes. A fé precisa de muito amor, e só o amor que pode transformar uma família, só o amor pode transformar uma sociedade. Louvado seja Jesus na nossa vida. E a Bíblia relata sobre o grandioso amor incondicional de Deus. A Bíblia fala que sobre esse amor incondicional de Deus, João no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outro ponto diz assim, a gente fez uns embasamentos referente a essa passagem aqui sobre o amor incondicional de Deus, e fala alguns pontos aqui, alguns capítulos, a gente embasou aqui no estudo, que fala, Romanos 5, no versículo 8, diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Outro ponto do outro capítulo, que diz em João 15, 13, diz assim: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 1 João 3,16 diz assim: Nisto conhecemos deixa eu só ajeitar a câmera aqui. 1 João 3,16 diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo. Outro ponto aqui que fala sobre o amor. Aí, continuação, deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Outro ponto que diz assim, 1 João 4, no versículo 9, diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E outro versículo, outro capítulo diz assim, Romanos 8:35 diz assim: Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulações, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada. Outro versículo, 1 Pedro 4, no versículo 8, diz assim: Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Aí agora a gente vai ver outro ponto do nosso estudo aqui, que fala sobre os fundamentos do amor verdadeiro. Efésios 5, no versículo 25, diz assim: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e si mesmo se entregou por ela. Vamos para outro. Aí diz assim, outro ponto que diz assim: o amor de Cristo é sacrificial. Ele se entregou mesmo quando a humanidade não merecia. Esse é o modelo para o amor no casamento. A doação, o perdão, a graça e o compromisso entre o esposo, entre o marido e a esposa. Aplicação prática. Você deve perguntar sempre, diariamente: estou disposto a amar meu cônjuge, mesmo quando não
recebo nada em troca? Essa é uma pergunta constante, diária, que devemos fazer. Eu estou disposto a amar o meu cônjuge, a minha esposa ou o marido, mesmo quando não recebo nada em troca? É uma reflexão diária para a nossa vida. Outro ponto do nosso estudo que fala assim sobre o amor humano é limitado. Jeremias 17, no capítulo 9, no versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí diz assim: o coração humano é egoísta, facilmente magoado e propenso ao orgulho. Outro ponto diz assim: por isso, confiar apenas no amor humano pode levar à frustração. As pessoas que confiam no amor humano, a gente está possivelmente fadado a ter frustrações na nossa vida. E outro ponto do nosso estudo fala assim sobre o amor de Cristo restaura e transforma, que diz assim, o 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Cristo entra em um casamento, uma família, ele pode renovar o que foi destruído, pode curar as feridas e ensinar a recomeçar toda a união da família. Aí diz outra aplicação prática aqui: faça Jesus o conselheiro do seu lar, da sua família. Busque juntos a oração, jejuar, meditar sempre na palavra, o marido e a mulher juntos. Outro ponto do nosso estudo que fala assim: o amor de Cristo ensina o perdão para a nossa família, para o casamento. Colossenses 3, no versículo 13 e 14, diz assim: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Vamos continuar o nosso estudo. Aí diz assim também: um casamento sem perdão é um campo de conflito, campo de conflito, de crise. Outro diz assim: o perdão de Cristo é a base para o perdão entre o casal, entre o marido e a esposa, entre também referente aos filhos também. Muitas das vezes o perdão ele tem que ser exposto também para os filhos, o filho para os pais. Aplicação prática: libere perdão mesmo que o outro ainda não tenha pedido desculpa. Faça isso sempre por amor a Cristo Jesus. Outro ponto do nosso estudo que fala assim sobre o amor de Cristo, que ensina a recomeçarmos a nossa família, a nossa vida, o nosso casamento. E está no livro de Lamentações 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O amor de Jesus, diz assim, o amor de Jesus não se cansa, não desiste e se renova todos os dias em nossa família, em nossa vida. Aplicação prática nos dias atuais: renove sua aliança diariamente com o seu cônjuge, a esposa com o marido com a esposa com os filhos, o marido com os filhos com a mãe, os filhos com o pai. Renove sua aliança diariamente com o seu cônjuge, com a sua família e também com Jesus. E
Faça também um convite, sempre faça um convite através de oração, faça também essa reflexão momentânea, diária na sua vida, faça um convite para Jesus ser o centro do seu casamento, o centro da sua família, o centro das resoluções das dificuldades, das lutas. Peça essa direção. Diga: Jesus, seja o centro do meu casamento, seja o centro da minha vida, seja o centro da minha família. Sem Cristo, o casamento é como uma casa construída na areia. Com Cristo, a base sólida para resistir às tempestades, às lutas, às crises, às dificuldades. E só o amor de Jesus pode curar as feridas profundas referente ao casamento, referente à família. Só o amor de Jesus pode restaurar o que foi quebrado. Só o amor de Jesus ensina a amar verdadeiramente um ao outro. O amor de Jesus pode restaurar toda a família. E a gente está chegando aí à conclusão aqui da nossa devocional. A gente vai fazermos a nossa oração de agradecimento, a oração de confiança, a oração de transformação. Talvez até nesse momento você esteja me ouvindo aí, esteja precisando dessa renovação, dessa confiança, dessa transformação na amplitude da sua família, no seu casamento. E a cura das feridas profundas, a restauração que foi restauração do que foi quebrado, as lutas, as dificuldades que foram impostas. E que só Jesus, só o amor de Jesus, o amor verdadeiro de Cristo, pode trazermos felicidade e renovação e transformação na amplitude da nossa família. E a nossa oração no dia de hoje de agradecimento, a oração de transformação da nossa família, de confiança, aonde nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus que pode e vai transformar toda a nossa família. Diz assim: querido Deus, eu venho através de Jesus diante de Ti com o coração cheio de confiança e fé. Agora, confiante e sabendo que Tu és poderoso para transformar todas as lutas e as nossas dificuldades na amplitude da família, as nossas crises na amplitude da família. Senhor, entra no nosso casamento, entra na nossa vida, se faz presente na nossa família. Sei que por mais que as dificuldades possam nos cercar, Senhor, Tu és capaz de renovar, de restaurar, de transformar cada um de nós, Senhor. Esposo, a esposa, os filhos, a nossa família, a minha família. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa e confio em Tua capacidade de curar as nossas feridas, quebrar cadeias e renovar os nossos corações, a amplitude da nossa família, da nossa casa. Senhor, peço que Tu toques cada membro da nossa família, trazendo a Tua paz, a Tua sabedoria, o Teu amor incondicional para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida.
e que as nossas vidas sejam moldadas pela Tua palavra, Senhor. Que os nossos relacionamentos entre a minha esposa, entre os meus filhos, referente à minha família, seja fortalecido pelo perdão, e que acima de tudo possamos crer em uma fé de unidade para a nossa família e para a nossa casa. Senhor, confio em Teu poder para mudar situações difíceis e para nos guiar por meio de cada desafio, Senhor. Senhor, sei que a transformação começa em nosso coração, e que por isso peço que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos encha de esperança a cada dia, em cada momento, em que em cada passo possamos ver a Tua obra em nossa vida, e que tudo em nossa casa sinta o Teu toque de amor e redenção no nosso coração e na nossa vida. E em nome de Jesus, a minha família, nós Te agradecemos, Senhor, pela manifestação da Tua bondade e a Tua misericórdia sobre a nossa família, Jesus. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa família, Senhor. Senhor, nos continua sempre nos abençoando, nos dando força, nos encorajando, trazendo fé, trazendo esperança, trazendo renovo a todos os meus familiares, Senhor. Senhor, Te agradecemos, Jesus maravilhoso. Senhor, que o Senhor possa trazer esse fortalecimento, essa renovação para milhares e milhares de famílias que agora nesse momento, Senhor, nos escutam, estudam o nosso texto. Que a transformação, a renovação na amplitude das famílias seja, Senhor, de maneira gloriosa e grandiosa pelo Teu poder, Senhor. Senhor Jesus, Te agradecemos por esse infinito amor sobre ter alcançado a nossa família e a nossa vida, Senhor. Senhor, temos a certeza plena, Senhor, que a transformação do Senhor na amplitude da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, está sobre Tuas mãos, sobre Tuas providências. Nós Te agradecemos, Jesus, por mais um estudo maravilhoso, um texto maravilhoso, aonde nós temos a certeza que a edificação, Senhor, das famílias, a edificação do casamento irá se proceder diante da maravilha que é o sopro do Teu Espírito que vem no nosso coração para edificar as pessoas, que é esse texto maravilhoso, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome. Senhor, Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. E a minha família, a nossa família, Senhor, os nossos filhos, nós Te agradecemos pela manifestação sempre da Tua bondade com relação à nossa família, à nossa vida e o nosso coração. E que a Tua misericórdia em nossa família ela seja sempre constante, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém, Cristo Jesus.